Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do OzonCast. Nós estamos aqui diretamente do CIOSP 2024. E para dar início às nossas gravações de podcast, nós temos o nosso convidado aqui, Dr. Francisco Campos, que já tem uma história muito longa, uma jornada muito longa dentro da ozonioterapia no Brasil. Ele que é doutor em clínicas odontológicas, mestre especialista em implantodontia, especialista em ozonioterapia, inclusive participou de todo o processo de regulamentação da ozonioterapia no Brasil. Enfim, um currículo bem vasto aqui para vocês acompanharem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Vitória. Queria agradecer a Filozon pelo convite em estar mais um ano aqui no CIOSP gravando o OzonCast. Certo. Então, hoje o Dr. Francisco vai conversar conosco sobre ozonioterapia nas DTMs e dor orofacial, certo? Então, Dr. Francisco, comece contando pra gente o que é uma disfunção temporomandibular. Sim, então é importante a gente ter em mente a definição da disfunção temporomandibular para que nós possamos realmente ter um direcionamento para a resolução desse caso clínico, né? E a ozonioterapia, eu sempre gosto de falar, né? A ozonioterapia ela não trata nada. Ela sempre entra com uma técnica complementar dentro de uma estratégia terapêutica. Então, a ozonioterapia ela vai ser usada no momento certo, da forma certa, para trazer esse paciente de uma forma com que a condução desse caso chegue no resultado positivo. Então, a disfunção temporomandibular nada mais é do que um termo coletivo que abrange um largo espectro de problemas na região orofacial e nos músculos da mastigação. Então pode ser dor, estalido, ruído, né? Todas essas questões vão estar definindo o que é a disfunção temporomandibular. E essa disfunção, ela começou a ser estudada em 1934, quando dores ao redor do ouvido foram detectadas pelo Kosten e ele relacionou isso com problemas, com alterações orofaciais. Certo. Como você falou, né, a gente tem vários sinais e vários sintomas que o paciente pode apresentar quando ele tem uma disfunção temporomandibular. Quais seriam as principais que você poderia citar? Então, os principais sinais e sintomas, primeiro a dor, né? Dor, estalido, dor de cabeça, desconforto, paciente com dificuldade de deglutição, dor cervical. Então, todos esses quesitos vão estar influenciando. Mas o principal quesito, Vitória, hoje, que eu vejo no consultório, é o estresse. Então, as questões relacionadas a distúrbios psicológicos. Então, o mundo está uma loucura, né? Acaba sendo um reflexo, né, da nossa sociedade contemporânea, né? Exatamente. O estilo de vida, o alto estresse que a gente tem diariamente, isso vai influenciar em todos esses hábitos parafuncionais que a gente vai tendo Sim. ao longo da vida, até manifestar, de fato, uma disfunção. Sem falar, né, de problemas esqueléticos, hábitos nocivos como roer unha, tampa de caneta, tudo isso influencia, né? Mas principalmente no consultório hoje, além do estresse, eu vejo esse paciente estressado com dor de origem muscular. Certo. 80% das disfunções no consultório, elas têm origem muscular. E aí a ozonioterapia vai entrar, né, de uma forma fantástica já nessa abordagem inicial, para que a gente consiga trazer esse paciente para aderir ao nosso planejamento terapêutico. Perfeito. E a gente vê também hoje uma crescente dos celulares, do uso do celular como cada vez, né, mais Sim. é uma peça fundamental no nosso dia a dia. Assim, quando a gente bota roupa, a gente está com o celular ali na nossa mão. Isso também influencia na nossa postura, nos nossos hábitos, né, que também pode estar levando isso no futuro. Tem uma questão, vou até pegar o celular aqui, que eles falam da epidemia do pescoço tecnológico. Então a pessoa está com uma postura inadequada de pescoço, ou trabalhando no celular, ou no notebook. Isso aí gera uma sobrecarga cervical, e essa sobrecarga cervical, além de alterar essa postura da cabeça, altera a relação maxilomandibular. Então, altera a respiração, altera a deglutição. Isso, ao longo do tempo, pode se transformar numa disfunção. Muito legal. E como você falou, a ozonioterapia ela entra nesse cenário como um potencial terapêutico, né, para agregar entre outras ferramentas, entre outros tratamentos, né, para complementar e melhorar a qualidade de vida desse paciente. Sim, sem dúvida. É importante a gente sempre falar, né, desses fatores predisponentes, né? Então, as questões relacionadas à estrutura. Então, para a gente ter saúde, eu preciso avaliar o meu paciente e entender como que está ele com relação à saúde sistêmica
e entender também as questões estruturais. E nisso, o dentista, principalmente aqui no Brasil, ele é muito bem formado. Então a gente sabe muito sobre oclusão, a gente sabe muito sobre a questão articular, relação maxilomandibular, mas é muito pouco falado dentro das escolas sobre as questões psicológicas. Como a gente avaliar esse paciente para saber se esse paciente ele vai ter uma adesão, se esse paciente está pronto para um determinado tipo de tratamento e em que momento eu vou entrar. Porque eu posso trabalhar com a ozonioterapia tratando ou remediando os sintomas. Sim. Mas remediando o sintoma, eu não estou indo necessariamente na causa. Exatamente. Apesar de ter falado aqui para vocês que 80% das disfunções temporomandibulares têm origem no problema, na disfunção muscular. E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A ozonioterapia é campeã. Não conheço nada tão eficaz como a ozonioterapia para essa abordagem. Muito legal, exatamente. Como as causas são várias, né? Ela é uma condição multifatorial, a gente tem que ter uma abordagem multifatorial também, certo? Então, explique para nós como que a ozonioterapia pode auxiliar nesses casos. Então, a ozonioterapia, para a gente começar a falar, principalmente para quem está vendo pela primeira vez, ela é uma técnica terapêutica que ela usa uma combinação de dois gases, oxigênio e ozônio. Nessa combinação eu sempre tenho muito mais oxigênio do que ozônio, porque o ozônio ele é muito oxidante, muito instável e muito reativo. Então, entre aspas, né, a gente tem que colocar, o ozônio está diluído em um montão de oxigênio, para aí, né, tirar dessa técnica o melhor dos mundos. Então eu preciso entender e ter esse slide aqui em mente, né? E aí as opções terapêuticas, além da ozonioterapia, elas vão passar por outras estratégias, como dispositivos interoclusais. Isso são técnicas que eu uso no consultório, no dia a dia, junto com a ozonioterapia. Então, aparelho miofuncional, né, fisioterapia, fonoaudiologia, tudo isso entra numa abordagem multidisciplinar. Às vezes esse paciente vai precisar passar com um nutricionista, por exemplo, para adequar a dieta, se ele tiver principalmente uma dieta com uma origem pró-inflamatória. Então, eu preciso avaliar isso numa abordagem inicial, né? Outras questões que a gente falou, psicoterapia, psicologia, a questão relacionada ao aconselhamento, e aqui entra o dentista. A gente aconselha, recomenda, fala, olha, no teu caso seria legal uma abordagem com físio, com médico, com fono, mas esse paciente que vai definir se ele vai seguir ou não. Hoje no meu consultório eu já sou um pouco mais radical, Vitória. Eu já falo, ó, tua estratégia terapêutica é essa. Eu vou fazer isso aqui no consultório, você vai passar com o físio, ele vai determinar se é uma sessão por semana, se são duas, se é a cada 15 dias. Você vai passar com um médico especialista nessa área ou com um nutricionista para aí sim tirar o melhor dos mundos. Perfeito. E ter sucesso no tratamento. Perfeito. Porque senão a ozonioterapia ela vai entrar com uma estratégia para remissão de sintomas, mas não da causa. Não um tratamento efetivamente, não, né? Como um tratamento. Exatamente. Eu acho que é muito importante isso, não só nas disfunções, mas em outras áreas também, em outras condições, que o paciente ele entenda que ele é um protagonista dentro desse tratamento, né? Não adianta de nada o profissional fazer ali a aplicação de ozônio, mas o paciente não ter esse entendimento que ele é que é responsável por tudo isso, né? Isso é em todos os âmbitos da vida, na verdade. Desde a escovação. A gente é dentista de formação. Então, se eu não avalio o meu paciente, esse paciente não escova o dente, não passa fio dental, tem uma dieta rica em açúcar e carboidrato. Se eu não consigo dar esse tipo de orientação básica, eu não posso pensar em tratamentos, né, como disfunção temporomandibular ou tratamentos mais complexos, né? Então aqui tem um slide, Vitória, que fala justamente dessas propriedades da ozonioterapia. Então a ozonioterapia ela é oxidante, instável, reativa. A única coisa que a ozonioterapia faz de forma direta é a ação antimicrobiana. Então ela tem uma ação direta e indireta. E para DTM, para as disfunções temporomandibulares e dor orofacial, eu preciso de algumas ações indiretas, porque eu não tenho, geralmente, infecção associada à disfunção. Sim. Então, o que eu preciso? Eu preciso modular o sistema imunológico desse paciente, equilibrar citocinas pró e anti-inflamatórias
e eu preciso melhorar a oxigenação desse tecido. Porque quando esse tecido ele começa a ficar muito ácido, esse paciente começa a ter uma produção de ácido lático e ele tem o que a gente chama de acúmulo de ácido lático, cãibra, ou trismo, né, que é um sinônimo de cãibra na odontologia. Então o paciente vai lá na Vitória fazer uma endodontia, a Vitória é especialista também em endodontia, do dente 27, que para quem não conhece, quem não é dentista, é o segundo molar superior. Então o paciente está assim na cadeira e ele fica com a boca aberta durante muito tempo. Então esse paciente comumente vai relatar uma dor no masseter e no temporal, que são os músculos mais estimulados nesse processo de tratamento endodôntico. Então a gente tem que ter isso em mente e já entrar com a ozonioterapia para prevenir. Exatamente. Então o paciente vai ficar mais do que 1 hora de boca aberta, eu já faço a ozonioterapia enquanto a anestesia está fazendo efeito. Anestesia o dente do paciente, já determino os pontos que eu vou falar para vocês, pelo menos em temporal e masseter, aplico antes, faço o tratamento antes dele ir embora, aplico de novo. Eu vou reduzir de forma drástica o problema de disfunção de trismo pós-tratamento. O trismo que eu estou causando no paciente. Exatamente, o conforto do paciente durante o procedimento e no pós, com certeza, né? É outro. Né? E pouca gente tem essa abordagem. Exatamente. Mesmo quem trabalha com ozonioterapia há muito tempo. Exatamente. Às vezes esquece. Isso é muito legal para vocês entenderem que o profissional ele não precisa ser especialista somente trabalhar com disfunções temporomandibulares, mas ele tem que entender às vezes que o procedimento que ele está fazendo vai repercutir nesse paciente que já tem um quadro de disfunção, já tem um quadro de hábito parafuncional, né? Então é importante a gente ter essa noção e fazer, né, saber como fazer essas aplicações. Porque senão a gente vai estar gerando uma disfunção no paciente, né? E se eu estou gerando uma disfunção consciente ou inconscientemente, eu estou fazendo uma iatrogenia. Perfeito. É uma iatrogenia. Mas eu vou fazer uma endo, eu vou dar um analgésico. Mas tudo bem, entra na sua estratégia terapêutica, dá endo. Mas tem que entender que esse paciente, né, você vai fazer a endo dele, você não está extraindo o dente, fazendo a endo fora da boca. Ele está de boca aberta, ele está respirando, ele tem fome, ele tem sede, ele tem vontade de ir no banheiro. Então, tratamentos longos, né, é muito comum o paciente falar, preciso ir no banheiro. E aí ele vai com isolamento, né? Sim. Absoluto no banheiro, parecendo um ET. Né? Então isso é bem importante, né? Ter essa ideia. Legal. Certo. Você trouxe aí um artigo para mostrar para gente? Porque geralmente o que a gente tem, né, Vitória? Os questionamentos relacionados a terapêuticas convencionais, eu falei de analgésico. Sim. Então abordagem com analgésico, com anti-inflamatório para esses pacientes, que é muito comum isso para o dentista. A gente sai da faculdade muito bem informado em prescrever alopáticos, sim, que são fantásticos. Mas aqui nesse estudo, né, foi feita uma comparação do que funciona melhor em pacientes com disfunção temporomandibular, se é a abordagem com a ozonioterapia ou com a alopatia, na remissão total ou parcial das dores. E por incrível que pareça, 87% dos pacientes tiveram uma remissão total ou parcial com abordagem com a ozonioterapia. E só 33% tiveram resultado de remissão parcial. Né? Quando foi usado analgésico e anti-inflamatório, não teve nenhum caso nesse trabalho com resolução total. 33% resolução parcial. Né? E o restante, os outros 67%, não tiveram nenhum tipo de melhora na dor orofacial. Então é um artigo bem impactante, né? Eu gosto sempre de mostrar que essa é a realidade do dentista. Sim. A gente é bom em prescrever. E se você trabalha ou quer trabalhar com a ozonioterapia, né, você vai perceber que você vai ser um prescritor menos frequente. Não é que você não vai mais prescrever, mas vai prescrever pontualmente. Pontualmente, você vai ser mais assertivo. Sim. Isso é legal. Sim, bem interessante. E sabe o que é legal comentar também? Que muitas pessoas não sabem, mas uma das áreas que tem um maior nível de evidência dentro da ozonioterapia é em quadros de dor, né? Também relacionado à dor lombar, dores osteomusculares. E a gente está falando aqui, apesar de ser na região de cabeça e pescoço, é uma articulação. Articulação corpo, é articulação. Em qualquer lugar do corpo, então, né? Então dá para transportar essas pesquisas com certeza. Perfeito. Com certeza. Né? Esses estudos translacionais são bem importantes.
porque o número de evidência específica para a disfunção temporomandibular ainda é pequeno. Mas se a gente fizer essa translação, a gente consegue entender que articulação é articulação. A inflamação no corpo é a mesma que você vai ter em outra musculatura, né, dos músculos da mastigação. Então, o processo é muito semelhante, né? Muito semelhante. Na verdade, é o mesmo processo. É o mesmo. E aí tem muita gente que fala para mim do laser. Sim. Fala, e a laser terapia? Vitória, Francisco, o que você acha? Trabalho com laser terapia e é fantástico. Também trabalho, a Vitória também trabalha, é uma técnica fantástica. Nessa pesquisa eles compararam. O que é melhor para a disfunção? Laser terapia ou a ozonioterapia? E a conclusão dos autores foi que a ozonioterapia apresentou resultados melhores e que a laser terapia também apresentou bons resultados. Então vamos associar. Exatamente. Trabalhar com duas técnicas maravilhosas. Claro que daí eu tenho que saber a dosagem de cada técnica para ter o melhor resultado. Mas são técnicas fantásticas. Isso é muito legal comentar, porque as pessoas querem fazer essa comparação com o laser, porque o laser, apesar de ter um mecanismo de ação diferente, os efeitos biológicos dele no organismo são semelhantes, né? De aumentar a ATP, melhorar a oxigenação, então acaba, né, tendo esse sinergismo de ações. A gente só precisa dosar essa frequência, os diálogos que você está trabalhando, ou a concentração de ozônio que você está trabalhando, isso é muito importante. Laser, porque assim, o pessoal sempre gosta de começar com a laser terapia, porque não tem agulha. Exato. Então o paciente comumente ele tem medo de agulha. Mas as aplicações, o que eu faço no meu consultório, dentro da ozonioterapia para disfunção, aplicação subcutânea. Sim. Em algumas pesquisas vocês vão ver, aplicação intramuscular, intraarticular, não precisa. Não precisa. Eu vou mostrar aqui para vocês, com o uso de tecnologia de infravermelho, o porquê não precisa. Né? A gente não necessariamente precisa, tá? Mas os artigos fazem isso, porque geralmente as pessoas que fazem os artigos são especialistas em disfunção, não em ozonioterapia. Perfeito. Então eles não têm esse conhecimento para entender como esse gás vai fazer perfusão no tecido e vai ter a sua ação terapêutica favorável. Exatamente. Com o mínimo de invasividade. Exatamente. E acaba se tornando uma aplicação muito fácil, né, de ser realizada. Para o paciente também, as pessoas têm esse receio com questão de agulha, punção da agulha, né, de gerador, mas a concentração que a gente trabalha, o nível que nós estamos trabalhando também de perfuração tecidual é muito, muito tranquilo. Né? Uma das técnicas, Vitórias, mais sedimentadas para disfunção se chama agulhamento seco. Sim. O agulhamento seco ele usa agulhas de acupuntura em trigger point, ponto gatilho, que são os mesmos pontos que a gente vai localizar nos nossos pacientes por palpação ou por termografia, que é a técnica que eu gosto de usar no consultório. Ele vai com agulha de acupuntura e faz movimentos específicos, isso gera dor no paciente, sim, mas depois um resultado de alívio. Sim. Então a ozonioterapia eu vou subcutâneo. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E outra, como você comentou já, outra ferramenta muito legal para auxiliar no diagnóstico e tratamento das disfunções temporomandibulares é a termografia, né? Que você já tem uma vasta experiência e pode compartilhar um pouquinho mais para a gente qual a importância da termografia nesses tratamentos. Então, a termografia ela é uma imagem captada por uma câmera com um sensor de infravermelho. Esse infravermelho ele vai dar para a gente a temperatura, como vocês podem ver nas imagens. Então, dentro dessa avaliação das imagens, eu sempre procuro, primeiro, um relato do paciente, como qualquer imagem. Então, eu tenho uma radiografia periapical. O paciente chega no meu consultório e ele fala, estou com dor de dente. Que dente? O dente 26. Então, eu vou fazer uma radiografia periapical do dente 26. Então, esse meu paciente, ele chega no consultório e fala, Francisco, eu estou com dor de cabeça. Sim. Eu estou com dor nesse músculo. Então, eu tenho uma informação prévia para daí direcionar a captação da minha imagem, para que eu possa fazer uma interpretação dessa imagem de forma mais assertiva. Então, quando esse meu paciente aqui do caso clínico, ele falou para mim, Francisco, eu tenho dor, não é de cabeça, eu tenho dor na cabeça, dor para mastigar, dor para engolir e dor na cervical. Bom, então eu faço a aquisição da imagem, interpreto essa imagem, determino a partir do ponto de maior temperatura, o ponto gatilho, e confirmo isso na palpação. Então ele fala, dói aqui.
Eu capto a imagem, marco e palpo para ver. Bom, é aqui? É. E aí ali eu vou fazer a minha aplicação da ozonioterapia, tá? Sempre com doses baixas, porque eu quero modular o processo inflamatório, eu quero o estímulo de citocinas pró e anti-inflamatórias, eu quero melhorar a oxigenação naquele tecido, que onde está inflamado, eu sei que eu tenho um pH ácido, eu tenho a formação de muito radical livre, e a ozonioterapia de forma indireta, ela vai estimular a formação de enzimas antioxidantes. E isso é rápido, tá? Apesar de a gente falar que é a reação tardia da ozonioterapia, o professor Kalunga, de Cuba, ele pesquisou isso. E essa formação tardia, ela ocorre 5 minutos depois da aplicação. Então, apesar de ser tardia, 5 minutos. O que bate com o relato clínico, né? Que bate com o relato clínico. Mas no relato clínico, às vezes, é mais rápido. Sim. No consultório, às vezes, com 1 minuto, o paciente já fala que está se assim, sentindo diferente, né? Tô no céu. Né? Esse caso é um caso desse. Eu esperei, você ver essa foto, foi feita às 10h26 da manhã, depois um pouquinho, a 1h da tarde, eu fiz as outras imagens do paciente. E aqui eu consigo observar que, onde ele tinha os processos de queixa maior de dor, ele já não tinha mais queixa clínica, e na imagem eu consigo ver, inclusive, uma temperatura muito mais baixa na região referente ao seio maxilar. Quer dizer, esse paciente está respirando melhor, oxigenando melhor, e o relato clínico dele é de diminuição da dor. E aqui você ganhou o paciente. Então, quando eu faço essa abordagem inicial da ozonioterapia, diagnóstico de imagem complementar, palpação, eu tenho tranquilidade para solicitar outros exames, ou se eu não sou da disfunção temporomandibular, não trabalho na área, não sou especialista, eu posso encaminhar esse paciente para alguém que é especialista, traçar uma estratégia terapêutica multidisciplinar. Mas você pode ter certeza, esse paciente não vai esquecer de você. Quando ele tiver dor, Vitória, ele vai ligar para o teu consultório, ele vai querer marcar com você, mesmo durante o tratamento, eventualmente com o colega que você encaminhou, né? Ele vai voltar e vai falar, pô, o colega especialista está me tratando, mas eu estou com dor. Vitória, Francisco, não dá para fazer uma aplicação de ozonioterapia? Né? Eu estou tendo cuidado aqui de falar para vocês, não aplicação de ozônio, tá? Que é um erro comum em quem trabalha há muito tempo, fala, apliquei tanto de ozônio. Não, a gente nunca aplica ozônio no paciente. Ozônio é tóxico. Ozônio mata o paciente. Se você deixar o paciente exposto ao ozônio em altas concentrações, puro, você está matando. Então, a ozonioterapia é a técnica que usa oxigênio e ozônio. Sempre mais oxigênio. Tá? Então, é importante a gente que trabalha com ozonioterapia frisar a aplicação da ozonioterapia. Mas, às vezes, eu vou soltar para vocês a aplicação de ozônio também. Né? Porque é assim que a gente aprendeu lá atrás. É o vício de linguagem, né? É o vício de linguagem. Mas é importante aqui, né, a gente ir pontuando, principalmente porque vai ficar gravado, né, no YouTube, em outras mídias sociais. Isso, e para quem está conhecendo o ozônio agora, num primeiro momento, é muito legal a gente ressaltar que, quando a gente fala ozônio, muitas pessoas têm uma estranheza, né? Mas o ozônio, gente, ele é a forma triatômica do oxigênio. Então, ele é oxigênio. O oxigênio é uma molécula que não é estranha ao nosso organismo, é uma molécula extremamente biocompatível. O próprio ozônio ele é produzido pelo neutrófilo. Exatamente. Tem um artigo de Yamashita e colaboradores que eles mostraram que o neutrófilo, que é a primeira célula de defesa que chega em inflamação, que chega em infecção, produz ozônio endógeno. Então, se a minha célula de defesa principal produz ozônio endógeno, ninguém tem alergia ao ozônio, mas ele, em altas concentrações, ele é muito oxidante. E a gente morre por oxidação. O nosso processo de envelhecimento é um processo de oxidação. Então, as nossas células elas vão morrer, né, por excesso de oxidação. Perfeito. É aquela questão que a gente fala, né? A diferença entre o remédio e o veneno tá na dose. Já dizia o Paracelsus, né, lá na Grécia. Então, como a gente estava falando da questão da termografia, eu acho sensacional porque é um exame, né, um método ali que você utiliza no diagnóstico, utiliza no tratamento, muito simples, né, Francisco? O Francisco leva nas aulas, conecta no próprio celular. Então, existem também as máquinas específicas para isso, né? Sim. Que são tem cursos para termografia, isso é importante ressaltar, não é uma ciência, né, não é um aplicativo do celular, é uma ciência, tem muito estudo envolvido,
muitas pesquisas hoje, a odontologia do esporte, a medicina, mais voltada ao esporte, a ortopedia, usa muito a termografia. Então é importante ter isso na cabeça, né? Assim como a ozonoterapia é uma técnica que exige um aprimoramento profissional, um curso específico com profissionais capacitados para que você tenha uma formação sólida e não compre um equipamento e esse equipamento vira um peso de porta. Exato. Ou sai usando de qualquer forma, né? Mas aí você não vai ter bons resultados. Aí você deixa de utilizar aquele equipamento. Isso não é legal, né? Principalmente para o profissional que vai investir. Não é um investimento barato. Né? Mas a partir do momento que você tem essa gama de aplicabilidades, você fala assim, meu, o equipamento sai de graça. Porque quem vai pagar é o paciente. Sim. Pelas aplicações. Então quem paga a parcela é o teu paciente. Vai e paga isso. Sorrindo, Vitor. É verdade. Paga sorrindo. É verdade. Eu trouxe aqui para vocês mais um caso clínico mostrando como a gente faz o consultório. Por favor. Então, de uma forma rápida, né, mostrando novamente as imagens da termografia. Essas imagens são feitas a partir da queixa do paciente. Então, tem pacientes que às vezes eu não vou fazer a termografia, porque a queixa dele não necessita o exame de termografia. Toda a abordagem, já trabalhando com o Med Plus Dental, fazendo a asepsia da face desse paciente com a espuma para limpeza, com óleo ozonizado. Eu não gosto de usar clorexidina, álcool. Eu uso a espuma, determino os pontos e vou fazer essa aplicação subcutânea de uma forma muito simples, pouco invasiva e totalmente indolor para o paciente. Eu sempre falo nos cursos, nas aulas, que se a aplicação da ozonioterapia está gerando dor no paciente, o profissional está errando na dose. E é muito comum na fisioterapia, na enfermagem, na medicina, o paciente vira e fala para a gente no consultório odontológico, pô, fiz uma aplicação com fisio e doeu. O fisioterapeuta, com toda certeza, usou doses erradas. O médico, idem, doses erradas, doses altas, porque se dói, excedeu a capacidade antioxidante daquele tecido. A dor é um sinal para o meu organismo que tem alguma coisa errada. Então, doeu, parou. Não é mais um pouquinho. Não é assim que funciona. Igual na odonto de forma geral. Estou fazendo um procedimento. O paciente está anestesiado. Ele relatou dor. Não é aguenta mais um pouquinho. Anestesia de novo. Tua técnica anestésica ou já excedeu o tempo ou foi feita de forma errada. Então você precisa revisar isso. Isso é importante deixar isso, né, gravado aqui. Perfeito. Isso mesmo. E conta para nós, Francisco, quando que você percebeu que o ozônio ele podia ser realmente esse diferencial na tua clínica? Quando eu comecei a observar isso aqui, Vitória, as imagens antes e depois. Porque até quando o paciente te fala, né, da ozonioterapia, principalmente para dor, e fala assim, melhorou, e você não vê isso, você fala assim, bom, pode ser placebo, ou às vezes você está fazendo num amigo seu. Eu só atendo amigo no paciente, eu não gosto de atender inimigo. Então, ou é amigo, ou é mãe de amigo, ou é aluno. Tá? Mas quando você começa a ver essas imagens, antes e depois, você realmente entende, visualiza que a ozonioterapia está trazendo um benefício. E aí você vai documentando isso na jornada do tratamento do paciente. E documentando isso de uma forma legal, você vê que isso começa a ter uma estabilidade. E aí não tem mais como, né, pensar em outra abordagem que não a ozonioterapia, como sempre eu falo, uma abordagem inicial, mas entrando como uma técnica fundamental, né, no manejo desse paciente com disfunção. Que eventualmente ele está com um dispositivo interoclusal, está fazendo fisioterapia, está fazendo fono, está passando com um nutricionista, com médico, está fazendo tudo o que você pediu. Tem um gatilho de estresse. Ele volta para você com dor. Aí, sem dúvida, sem medo de errar, a ozonioterapia vai ser a melhor técnica para esse paciente. Porque ele já está fazendo de tudo, mas ele saiu um pouquinho do eixo. Então, ele vai precisar dessa abordagem. Claro, às vezes também abordagem com psicólogo, com psiquiatra, né? Mas a ozonioterapia já dá um conforto, né, rápido, e eu não conheço realmente nada igual, né, no mundo. Não conheço nada igual.
Certo, então a ozonioterapia realmente é esse tratamento complementar que a gente vem falando, que vem só potencializar todos os procedimentos odontológicos. As disfunções temporomandibulares são apenas mais uma das áreas que a gente tem aplicação, né? O Francisco já veio aqui, já fez muitos outros episódios, muitas outras palestras. Acho que também. no ano passado a gente gravou sobre osteonecrose. Osteonecrose também, que é fantástico. Que também tem a ver com dor orofacial. Perfeito. Né? Que é dor orofacial, pode ser uma endodontia, uma periodontia, uma cirurgia, né, um problema de alveolite e por aí vai. Eu sempre costumo falar que a gente sabe que 90% das patologias da cavidade bucal tem origem infecciosa e se tem causa infecciosa também vai ter uma causa inflamatória subjacente, né? E o ozônio ele vai conseguir atuar nesses dois fatores. É por isso que ele acaba sendo uma terapia tão fantástica. Mais de 90%, eu diria. Sim. Mais de 90% vai ter inflamação, né? Parte dessa inflamação tem infecção associada também. Mas se a gente entende sobre inflamação, tem um livro, inclusive, do professor Alberto Consolaro, da USP de Bauru, chama Inflamação, uma dica de leitura para você, colega. Se a gente entender sobre inflamação, né, a maior parte dos nossos problemas no consultório vai estar resolvido. Tá? Não importa tanto o nome da patologia, a gente tem que entender o que acontece nesses processos inflamatórios. Certo. Então, para a gente ir encaminhando aí para finalizar o nosso episódio aqui do podcast, Francisco, qual é a dica que você tem hoje para o dentista que ainda não conhece ozônio? Olha, sem dúvida, a dica de ouro é fazer um curso de habilitação. Não é porque eu coordeno os cursos, né? Eu tenho os meus cursos na Faculdade de São Leopoldo Mandic, em algumas outras escolas aí pelo Brasil, pela América Latina, mas é que você tenha uma ferramenta que relativamente de baixo custo, pelos resultados que ela vai te dar no consultório, muito assertiva e, como eu posso falar para vocês, trazer o paciente para a tua abordagem terapêutica, tá? De uma forma mais assertiva, né? E sem tanto problema pós-operatório, como comumente a gente tem no consultório. Então, paciente com dor de dente, paciente com trauma dentário, com osteonecrose, com a própria disfunção. Você vai ver que os teus problemas vão ser reduzidos aí de uma forma drástica. E hoje, com os equipamentos que a gente tem no mercado nacional, hoje existe um equipamento que é o MediPlus Dental, né, no mundo, é o equipamento número 1, é o equipamento que a Filozon fabrica, e hoje eu não consigo realmente trabalhar com outro equipamento. Eu tenho outros equipamentos, mas que estão lá guardados para uma emergência. Tá? Então, se eu puder dar essa dica, invistam em um bom equipamento, em um bom curso de habilitação para poder levar toda essa tecnologia e toda essa estratégia terapêutica que a ozonioterapia vai ajudar a complementar no teu dia a dia clínico. Muito legal. Hoje é muito interessante porque a gente vê a gama de parceiros que a gente tem, profissionais excelentes, que são destaque, realmente são profissionais renomados nas suas áreas e que fazem a utilização do ozônio da melhor forma possível. Então, eu agradeço a sua participação mais uma vez, agradeço por aceitar o nosso convite, né, por sempre topar estar aqui junto conosco, né, em todos os eventos que a gente faz, todos os tipos de palestras, o Francisco está sempre presente, né, e é sempre um prazer tê-lo aqui compartilhando um pouquinho mais de conhecimento. Bom, eu que agradeço, Vitória, o convite, né, da Filozon, um prazer sempre poder estar aqui falando com você. Eu conheço a Vitória desde a graduação, então ela trilhou um caminho muito parecido com o meu. Eu também comecei a trabalhar com ozonioterapia dentro da logo graduação. cedo, né? Inclusive, a gente se formou na mesma faculdade, na Univale. Eu tenho muito orgulho sempre de falar isso lá em Santa Catarina, em Itajaí. Então, é um prazer imenso. Né? O ano passado, eu dei aula em um congresso grande. A Vitória trocou gentilmente o horário comigo, eu precisava ir embora, né? E eu não consegui ir embora. Eu precisei assistir a palestra dela, porque é sempre uma satisfação imensa ver, né, o brilho no olho também dela e ela trilhando esse caminho lindo dentro da ozonioterapia. Então, obrigado, um prazer poder estar falando aqui com você. Não poderia deixar de agradecer também a Letícia, né, dona da Filozon, pelo empreendedorismo, pela visão da onde a ozonioterapia tem que estar não só na odontologia, mas em toda a área da saúde. Então, obrigado pelo convite. Estar aqui no CIOSP é sempre um prazer e contem comigo para qualquer projeto.
Certo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada a todos que assistiram. Continuem acompanhando os nossos outros episódios do podcast e ficamos por aqui. Obrigado. Tchau, tchau.